Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Tá começando Conversa Viada. O nosso podcast que vai te levar a um mergulho na noite LGBT+, de Fortaleza. Cheio de convidados especiais com histórias de fofocas, intrigas e segredos. Esses convidados, eles vêm desde os primórdios e com certeza você vai se identificar com alguma dessas histórias. E tá esperando o quê pra compartilhar? Já manda aí pro amiguinho. Olha, tá legal, tá começando e tal. Compartilha. Os episódios eles vão ao ar todas as terças e quintas, às 20 horas, no nosso canal Conversa Viada Oficial. E a gente tem um apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, a Secult-CE, através do edital de Cultura e Arte LGBT+. Sem falar que você precisa também seguir a gente no nosso Instagram, Conversa Viada Oficial. Mas vamos começar, Alisson, porque hoje a gente tem duas convidadas mega especiais. Quem são elas? Lena Oxa. Laila Sá. Então vamos de Conversa Viada! Empresária, repórter, apresentadora de eventos e jornalista. Ela enfrentou inúmeras dificuldades por assumir a própria identidade na busca por oportunidades de trabalho. Sobreviveu à ditadura e à rigidez da época. Se fortaleceu com as dificuldades e hoje é um dos grandes nomes na defesa e no engajamento da luta LGBTQIAPN+. Estamos falando da diva do milênio, Lena Oxa. Atriz, diretora e roteirista desde 2000, ela é uma mulher trans de sucesso. Em 2016, iniciou a carreira como atriz no audiovisual. Com 14 filmes no currículo entre curtas, longa-metragens e séries para TV, o destaque vem acontecendo desde 2016. Tem uma carreira consolidada também nos palcos de grandes teatros, boates, com espetáculos lindos e glamurosos. Recebam Laila Sá. Gente, muito bem-vinda a vocês. Estou muito feliz nesse primeiro episódio. Olha que bom. Vamos assim começar com chave de ouro. Então deixa eu começar, peraí, 1, 2, 3. Vrá, tem que ter um vrá, se pra começar eu tô aqui, né? Então pronto. Dito isso, a gente pergunta, como tudo começou? Isso, eu tô rápido, não, assim, bufam aqui, paulada na cara da gente, né? Eu pensei que quando a gente chegasse aqui, a gente ia ver que a gente pode perguntar pra vocês e o que a gente não pode. Aí eu entendi que a gente pode perguntar tudo. Não, pode, mas foi uma lapada só na cara da gente, como tudo começou de uma vez. Tudo bem, como é que tá, como é que você vai, o que é que você tá fazendo, como é que tudo começou, né? Não foi nem o Jô Soares. É muito curioso, a gente nem tem tempo pra perguntar os pequenos detalhes, a gente quer saber os grandes. Não, sabe por quê? Porque Fábio gosta, que a gente quer contar a vida. Minha vida tem 40 ali, que eu conto em 5 minutos, aí não dá. Minha briga toda com ele, toda a vida é exatamente isso. Gente, eu fico louca. Vai, começa, eu começo. Não, pode começar, se apresenta, já começou, mulher. Já comecei, já tá sendo. Minha vida começou há 40 anos atrás, a minha luta, né? Eu tenho um tempão já de luta, de brincadeira, de luta, de show, de tudo. E começou muito cedo, quando eu fui sair do Antônio Bezerra, eu fui pro Liceu do Ceará. E eu tive o prazer de conhecer o Rinaldo. Depois o Rinaldo foi um grande amigo meu, que me despertou toda a vida, me incentivava as músicas que eu ia fazer, o que eu tinha que fazer. Rinaldo Fernandes, né? Aí eu fui pro Liceu do Ceará. Quando cheguei no Liceu do Ceará, porque eu estava mudando de colégio, eu conheci o Douglas. O Douglas era aquele bailarino que toda bicha quer ser no colégio, entendeu? Toda gay quer ser. Então ela na hora do recreio, ela tinha uma plateia já. A Douglas já tinha, ela tá fazendo... Douglas Mota? É, o Douglas Mota. O Douglas, ele tinha uma plateia que na hora do recreio ninguém ficava no pátio. Todo mundo ia pra plateia. Eu também tinha que me comportar com isso. Quando eu entrei, que vi todo mundo olhando pro palco, era um palco pequeno, simples, né? E o Douglas entrava dançando cancan com a saia. Cancan. E naquilo ali, e o pessoal gritava, dava escândalo, assim, pronto, é aqui que eu quero ficar. Aí sempre vi, toda sexta-feira tinha um grande show do Douglas, a gente sempre ia ver ele. Aí teve um certo dia que eu fui fazer show com o Douglas, né? Pedi pra ele como é que eu tinha que fazer, como é que eu poderia ser artista. Eu queria estar ali também, com aqueles aplausos todos, né? O Douglas disse assim, tu tem coragem? Aí eu disse assim, vamos ver, né? Aí eu pedi o Rinaldo para me produzir todo. Menina, entrei, parecia o cão. Na época, eu queria ser artista, né? E tinha naquela época a Nina Hagen e a Tina Turner, que tá fazendo muito sucesso. A Tina fazia com o We Don't Hear Another Hero, né? E a Nina Hagen era aquelas músicas bem loucas, né? New York e tal. Aí eu me arrumei e fiquei nada. Quando entrei,
Acredite, gente, eu levei tanta vaia na minha vida que até hoje eu lembro. Foi vaia na canela. Aí eu saí chorando, aí eu encontrei o Demi, que fazia parte do Metamorfose, né? Ele fazia a Nina Hagen mesmo, né? Eu tive a sorte de conhecer um transformador. Que é hoje a Dami Cruz. Não, a Demi Mendes, não é a Demi Cruz, não. A Demi é estilista, né? Era o Demi Mas a Mendes. também já era da época, né? Ou não? Já, porque Metamorfose? existiu Metamorfose nessa época, só que eu não conhecia. Eu conheci o Demi, que era transformista, né? E ele era metido com Metamorfose, só que ele fazia Nina Hagen, não se encaixava, porque o Metamorfose era só de artistas brasileiros, né? O Noélio era bailarino ainda, não era o Ney, quem era o Ney era o Luciano Costa. Aí a Marosa Gattai era o Serginho, que ele fazia Maria Bethânia, Caterina Quelanda, ele fazia a Maria Gabriela, e tinha, né, a Carla de Brito, era a Zezé Mota. Então, assim, era um grupo maravilhoso, incrível, que fazia naquela época, e quando eu vi aquilo ali, eu fiquei empolgada demais para poder ser artista. Só que eu tinha que enfrentar um monte de coisa, eu estava começando ali, e o Demi sempre falava, olha, tem que ter cuidado, porque não é assim, à noite tem muito perigo, não é nem de ladrão, é a polícia. Se a polícia faz alguma coisa, bate na gente, bate. Aí, Fábio, como eu queria ser, era na minha adolescência. Aí eu digo assim, a minha adolescência ela foi estuprada, minha adolescência foi conturbada, porque eu queria ser, quando eu vi aquele monte de coisa, o Demi abriu o guarda-roupa dele, viu o closet dele, cheio de perucas, cheio de coisas maravilhosas, botas. Aquilo me deixou tão louca, tão assim, tão, sabe, sem noção. Eu disse, não, eu quero ficar aqui agora, não tem mais como eu sair. E eu comecei a fazer show. Só que eu tinha que passar por tudo aquilo ali, pela polícia, na época da ditadura. Então foi muito complicada. Tu quer que eu conte agora? Tem que deixar lá ele contar também alguma coisa, né? Mas aí vem as histórias. Aí vem as histórias da filha indiana, das porradas que eu levei da polícia, até eu me consagrar, ir embora pra Salvador e tal, um monte de coisa. E tu, como é que tu começou? Esse foi só o prefácio da minha vida, viu? O episódio inteiro dava pra ser 3 com a Lena e 4 com a Laila, né? É porque é muita coisa que eu tenho que contar. É muita coisa. Né? Não, e pior que a gente É só porque- tem 1 hora. Pois é, porque minha vida é cheia de episódios, né? Teve a parte do liceu pra ditadura, filha indiana, que eu fui presa. Depois eu fui embora pra Salvador, de Salvador fui pra Europa, é outra coisa. Voltei pra Fortaleza, Divine, tá entendendo? Da Divine, televisão glitter, é tudo. Calma que a gente ainda vai chegar lá. Pois é, muita coisa. Aí se eu vou contar, ela não vai contar nada. Vamos, Laila, vamos. Depois no final a Lena... Na minha vida artística, ela começa em 1900 e alguma coisa, ainda fazendo teatro escola, e aí em 2000 eu me inscrevo em um curso chamado Princípios Básicos de Teatro, que existe até hoje, inclusive com o meu professor da época, que chama Joca Andrade, né? E beijo, Joca, que foi o primeiro curso profissional, os primórdios, e até hoje está aí. E aí comecei com Joca, terminei Princípios Básicos, já comecei Colégio de Direção Teatral, que era um curso concorridíssimo, uma faculdade de 4 anos, onde eu fiz artes cênicas e fiz Colégio de Direção, né? Isso aqui em 2001 e fiquei até 2004 fazendo Colégio de Direção Teatral. Em 2004, quando termina, eu escuto falar num concurso que tinha na Boate Divine, chamado... Novos talentos. Novos Talentos. Que essa meninazinha que tá do meu lado era a apresentadora. E aí eu me inscrevo no Novos Talentos e vou pra grande final. Não, eu vou pra grande final com uma menina chamada Katrina Ávila. Era Helena. Era. E acaba que acho que eu que ganhei esse concurso, porque a Katrina meio que sumiu de cena. E eu continuei até hoje, né? E aí eu comecei a fazer shows na casa, a Helena sempre me convidava. Tinha uma época, na época, um quadro chamado, que era entrevista show, era, Helena? Tinha um Era, palco porque eu no- criava muita coisa. Gente. Eu tinha sempre uma criação de fazer alguma coisa pra não cair na mesma, né? Pra tu mudar tudo. Quando não tinha uma coisa, tinha outra. A gente criava na mesma hora. O Jackson tinha uma cabeça muito grande, uma sintonia, era no olhar. Jackson, vamos fazer alguma coisa. Então aí ela sempre teve a gente teve um molejo, né? Era uma coisa mais. Era diferenciado dela, né? Então a gente tinha que mostrar também o que as pessoas faziam, né? E eu sempre tive essa E essa preocupação. formação acho que ajudava muito, né, Laila? Sim, Porque sim. você tinha, digamos, não é dizendo que seja melhor do que os outros, do que as outras, mas você estava um nível a mais aqui Era o por conta da diferencial, carga né? do teatro que você tinha. É, tanto que quando você foi fazer seu primeiro show lá na Divine, você foi interpretar uma música da Tina, você foi toda a rigor. Ninguém estava entendendo, mas eu, como sabia o que
ela levou a maçã, ela levou toda uma história, Tudo no teatro. bem teatral mesmo, então E aí valeu. eu fazia com a galera do colégio de direção, né? Então todo mundo deu uma assistência. Fabinho Vieira me assistencializou muito, Rafael. E aí na época que hoje eu ia ser linchada se eu fizesse aquilo, Lena Oxa. Tu lembra que eu tava toda preta fazendo um black fake horroroso na época? Isso há 20 anos atrás, eu fiz Tina Turner, eu cheguei na Tina. Divine toda negra. Foi. Hoje eu ia ser linchada. Parecia que ela ia pro maracatu. Hoje você nem ia Parecia pensar que ela ia em fazer. dançar pensar. maracatu. Ela foi. Mas aí eu cheguei e a boate veio abaixo. E quem era a minha concorrente? Flávia Fontinelli fazendo Guerreira. E aí eu ganhei de Flávia Fontinelli. Nesse dia, Lena dizia sempre assim: hoje é um duelo de titãs. Menina, boate entupida. Isso Queria ver- concurso eu ainda. queria ver elas Nesse brigando. concurso. A semifinal, fui eu e Flávia. E aí depois eu ganhei de Flávia e fui pra grande final com a Catrina Ávila. E aí é muito bom estar aqui com a Lena Oxa, porque eu tenho um monte de coisa pra falar dela que nem ela sabe, nem vocês sabem, nem ninguém Devagar. E a gente viu? vai saber, né? A gente quer saber. Devagar. sabe. Eu vi pela primeira vez Lena Oxa na Boate Style, sendo apresentada por Diane Prince, fazendo um show onde ela cuspia fogo e passava fogo no corpo, semi-nua. Vamos eu repetir vi- essa cena. Não aqui consigo, agora. Mel, não consigo. Quando eu vi aquela mulher no palco com um corpo maravilhoso, semi-nua, passando umas coisas de fogo. Era uma coisa meio tigresa, né, Helena? Também. Se você continuar, eu vou ficar deprimida, porque eu vou ficar naquela época e não vou conseguir mais voltar. Então, eu fiquei encantada. Então, é muito importante pra mim dizer aqui que a primeira representatividade que eu vejo de transformismo, de uma mulher travesti, de uma mulher trans no palco, foi Lena Oxa. E foi ela que me inspirou a dizer: eu quero fazer isso na minha vida um dia. Foi essa pessoa que tá aqui. E é muito bom ser alguém que é representatividade para alguém. Hoje eu sou atriz, faço muita coisa desde 2016 que eu tô no audiovisual e desde então não parei de fazer cinema. Parei de E fazer hoje teatro. você é essa representatividade. É isso, porque na minha época que eu nunca tinha visto travesti, mulher trans, atriz. O que eu via, e muito pouco, era a Rogéria. E ela mesma fazia questão de dizer que não era uma travesti, era um homem, era Adolfo, não lembro bem. E quando eu via, eram os transfakes, como a Sarita, homens vestidos de mulher. Atores héteros. Então, pra mim hoje, ver Nani People, pra mim hoje, ver Valéria Barcelos, Carol Marra, Verônica Valentino, na TV e nos palcos, e estar no meio delas, é muito bom saber que outras gatas podem ver a gente ali e dizer: eu posso ser uma delas, eu posso estar nesse lugar. E a Lena foi exatamente essa pessoa e essa figura quando eu pensei que um dia eu queria estar ali. E eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês também, que a Lena talvez nem se lembre. Mas as distâncias às vezes fazem com que a gente tome caminhos que vão uma para o lado, uma para o outro. Mas eu lembro muito bem que na época que eu comecei a fazer shows, que a Lena me descobriu e que me deu de presente esses novos talentos, a Lena fazia muito show em saunas, né, Lena? Era. Muito show. E aí eu ficava muito lisonjeada e ainda fico até hoje, conto isso com os meus melhores amigos. É muito difícil a Lena passar o microfone dela pra alguém. E quando a Lena não podia fazer nas saunas, ela me chamava pra apresentar as saunas. Tu lembra disso, Lena? Lembro, mas porque, assim, não dar o microfone foi uma coisa que eu aprendi na televisão. Né? E quando você dá o microfone para alguém, você está passando seu poder de fala. Às vezes está tão bom, o clima está tão gostoso que quando você dá, destrói tudo que você estava fazendo ali. Sim. Então, eu só dou meu microfone, eu disse assim, pode pegar. Há pessoas que eu sei que não, que são da minha responsabilidade, da minha total confiança, porque eu não dou o microfone para ninguém. Sim. É tanto que você vai pegar, eu... Não, né? e para além disso, é quando ela não podia ir fazer o show. Era, eu Ela dava botava no oportunidade, lugar dela. Então você era a substituta. Era a substituta. Isso A me deixava Ana envaidecida Furtado da demais. Lena. Pronto. Ana Maria Braga. Mas, Então, Laila, Muito convencida. tu começou a andar na Style Comecei a andar como na Style. para se divertir e tal, mas em apresentação mesmo foi na Divine. Eu Ou começo a antes fazer da show, Divine- Eu começo a fazer show. o primeiro show foi na Divine, então. Na Os Divine. primeiros shows foram no Novos Talentos. E aí depois comecei a fazer show na Divine.
E aí depois ir numa leva dessas de divas, De divas, né? De consagrações de divas. E aí eu começo a apresentar quando essa garota vai pra TV. E de memórias, vocês lembram de que lugar? Por exemplo, eu lembro que tinha a Casa Blanca, né? Eu nunca fui, mas assim, são lugares que as pessoas mencionaram e tal, que existia. A Laila Vocês não era- lembram? Não era nascida. Ah, porque a Laila foi na Itália, a primeira. É. Né? Tu, não. Não, Aí eu no fui da baixo Casa chamada Branca. Anistia, é da época da Style também, né, Helena? Foi antes da Style. Anistia. Anistia Bar. Foi Era- antes. Tinha uma escadinha. Acho que era um bar mais de lésbica, não, Helena? Ou não? Eu Era não misto, tava né? aqui, porque quando eu cheguei aqui já tava no final da Style, né? Sim. Foi na época que eu Ah, comecei então já voltou no final da Já Itália. voltei Mas no é legal final. lembrar, Laila, se você lembrar de outros lugares É. que você Anistia, frequentava. é. Aí, mas boate eu nunca tinha ido. E aí, quando eu fui, foi exatamente quando eu conheci Lennox fazendo show. E lembro muito bem de uma outra parte na Style, se eu não me engano, que teve um Miss lá. Onde a Paula Bionda foi consagrada a Miss da noite. Foi no Aconteceu espaço lá, da foi, né? Dione. Foi no espaço da Dione que ela foi pra lá. Era tipo no estacionamento. Ah, foi no Tinha do estacionamento, lado, foi, parece que assim, foi. abriram a porta Foi, abriram, foi exatamente. Foi isso mesmo que da aconteceu. Style, e aconteceu o Era uma concurso portinha lá. e foi feito E lá. aí, na época, os concursos podiam participar travestis e tudo. E aí, a Paula Bionda ganhou esse concurso. Linda, linda. Porque não. Vocês lembram da Paula Bionda? Eu lembro. Eu lembro. Ela é grandona. Altona imensa. Paula imensa. Bionda era imensa, muito bonita. Eu tive Mas pouco- assim, eu lembro da época da Divine, porque o primeiro lugar que eu fui também Pois foi a ela Divine. já foi Miss Era Gay, muito maior do que a sabe? Márcia Ópera, ela. É. A Márcia Ópera era fichinha na frente Imensa. dela. Acho que Ai, tinha eu que adoro a abrir as Márcia, duas- mas ela era as maior. portas da porta pra poder ela passar. Era grandona, era imensa. Ela conversava com vocês, ficava lá embaixo assim, olhando pra baixo, ela olhava pra você. Aquelas portas assim, né? Tinha que abrir as duas pra ela poder Ela se baixava. Aí pra era um poder passar. concurso, tipo, Miss, Era um que Miss, participavam as trans os na trans época, né? Também. Não tinha problema, não. Não tinha, de jeito nenhum. Eu fiz parte do começo de tudo aqui, né? Eu fiz parte. Na época tinha o Barão Vermelho, aí era embaixo do Jalci. É um barzinho gay que tinha, você não era nem nascida ainda. Era Barão Vermelho, mais um pouquinho adiante tinha o bar do Netinho, que era um corredor. Bem pequenininho, o corredor era 1,5 m de corredor, lá no final, só cabia uma mesa e uma pessoa passando, né? Aí eram 8 mesas e lá no fundo tinha um barzinho que o cara lá vendia uma cerveja dele. Um barzinho pequenininho. E lá mais na frente tinha o Dux e Barões, que agora é uma farmácia. Uma farmácia que é de frente ao Banco do Brasil e a Praça do Carmo, bem na esquina ali. Ali é onde a gente se encontrava, era lugar point. E mais na frente um pouquinho, é onde é a Casa de Chocolate, foi a primeira boate que eu me apresentei, era o chamado Sóton, que era do Gadelha, que foi o mesmo dono do Casa Branca. Foi em 1983 que o Sóton existia. Aí depois, Que era em frente a casa onde dos- hoje é o Morenos Bar. onde era os Morenos Bares, o Disney Lanche, né? Agora é Morenos agora. Era lá em frente. Que Helena falou que é tipo vizinho uma igreja, né? Que fica bem Não, mas era mais pra cá, era em frente mesmo ao edifício Fortaleza, era bem em frente ao edifício Fortaleza. Era uma casa grande com uma portinha pequena que você subia numa escada, a escada toda se A tremia. Sóton, né? Era o sótão, né? Que era do Gadelha, que era dono da Casa Branca. Com o tempo, o Gadelha passou ainda um ano lá e foi pra mais adiante ali, em frente agora onde é a Pague Menos, perto do Coração de Jesus. Tem apagamento lá, hoje tem só os arcos na porta, né? São 5 arcos que tem agora lá, onde era o Casa Branca. Ali foi o começo de tudo. Metamorfose, teve todos os artistas que se apresentavam ali. E eu comecei a me apresentar no sótão. Depois eu fui pro Casa Branca. Onde, no Casa Branca, foi que aconteceu esse grande arrastão que ficou na história de Fortaleza com essa história do final da ditadura, que levou todo mundo, desde o Denox, todo mundo preso. Eles fizeram um pente fino, uma limpeza na cidade, levando tudo quanto era de travesti, de morador de rua, de prostituta, tudo eles pegavam, mais gay do que prostituta, não tinha, antigamente era pouca mulher que tinha, não tinha muita gente não, mas eles fizeram um arrastão. Fábio, nós fomos cantando 3 passaram até a delegacia, ali na Rua do Rosário, aquela delegacia do centro, foi preso mais de 150 pessoas nesse dia, todas cantando 3 passaram até chegar lá, e apanhando, não era só brincando, não era apanhando, se você caísse, você apanhava mais. Aí quando chega lá, quando foi essa destruição da vida da gente apanhar, a gente passar por tudo isso por ser homossexual, por ser gay. E tudo aquilo deturpou a mente da gente, sabe? Que na nossa adolescência a gente sonhava em ser artista, mas para ser artista tem que passar por tudo aquilo ali. E foi muito complicado para todo mundo, né? Vocês já viram uns tempos melhores que a polícia na Divine, quando era para passar lá na Divine, tinha que apitar para poder as gays saírem da rua, né? Para poder a polícia passar. Na nossa época não tinha aquilo, não. Era porrada que a gente levava mesmo até dizer chega. Era puxão de cabelo, era palmatória, a gente apanhou demais para poder
Pra hoje tá vivo e contar essas histórias, né? Pra todo mundo saber. Mas as pessoas, elas não acreditam que isso tudo aconteceu, mas foi uma realidade da gente. E inspirações, referências, quem eram os de vocês? A Lália já falou que a Lena foi uma, né? Não tive inspiração. Não teve. Não tive inspiração, porque eu queria ser o que eu sou. Eu nunca copiei ninguém. Eu nunca fui. Na minha época não tinha esse negócio de copiar. Você só queria fazer seu trabalho. Então, eu tornei-me referência para sempre. Eu era a primeira e única. Foi a primeira e única travesti daquela época, né? Que estava me formando. Meu peito começou a crescer, eu fui me transformando, né? Eu fui a primeira travesti a apresentar show em boate, né? A Gadelha gostava de mim muito, ainda gosta, a gente sempre almoça. A Gadelha é uma pessoa que está vivo ainda, né? Teve 3 AVC e 2 pontos de safena ele teve, né? Já. E a pessoa resistente que enfrentou aquilo tudinho, né? E ele sempre gostava muito de mim. Então eu fui uma referência da boate dele. Eu trabalhava para ele, gostava do que eu fazia, era muito bacana. Mas nunca tive assim, eu vou parecer com a Laila porque a Laila. Não, eu era o que eu era e depois ficou na história. Eu acho que se deve muito a essa história de não ter referências mesmo. Como eu tô dizendo, era a Lena, minha referência, porque ela apareceu e eu vi, eu quero ser igual a ela. Mas antes de mim, eu não tinha em quem a Lena ter referências. Pois é, eu vi o Douglas, eu gostava de ver o Douglas fazendo, mas não era minha referência ser igual ao Douglas. Eu queria ter meu peito, eu queria ter minha história mais feminina, né? Criar meu corpo, mas eu queria ser a estrela que o Douglas tinha. Aquela estrela de brilhar, de todo mundo ver. Eu queria aquilo ali. Eu queria, sempre quis, e batalhei, apanhei, vivi, passei por ditadura por causa daquilo ali, porque eu queria ser artista. Mas eu acho que falando em artista, a Lena deve citar talvez a Tina Turner, né? Porque inclusive você... Pode ser artistas também. Não tinha Tina. Eu achava bonitas as músicas da Tina. Não copiava a Tina. Nunca me inspirei, nunca me Não, mas deixei. não é a cópia. São artistas que você achava legal. Essa artista aqui tem um jeito, tem uma roupa que é interessante. O que eu tinha eu achava muito lindo era sapato alto. É o que é o nome do artista? Não, sapato alto, a Tina. A Tina. Vixe, você foi muito pêssega agora. Foi pêssega, tu acha? Que banda é essa? Não é boda não, meu, já tá louca. A boda é porque a Tina Turner, quando o What's Love Got to Do, que ela cantava, ela andava em cima do sapato assim, desfilando, né? Aquela música Typical Melly que ela fazia, um sapato enorme, ela sempre tinha. E era muito bonito, um sapato branco. A primeira coisa que eu fui logo pra comprar, que tinha que comprar primeiro, um sapato branco. O sapato branco ele deixava você muito mais bonito, seu pé ficava muito mais bonito. Eu sempre tinha tesão, achava bonito o pé da Tina Turner, só. Né? Ela era, e o que te leva a colocar o nome Tina Azevedo? A outra já entrevistando, né? Não, é porque achava. É verdade. Não, bem lembrado, Laila. É porque quando eu fui fazer, a primeira vez que eu fui fazer show no sótão, era o auge daquela música do Widow Don't Hear Another Hero, a Cúpula do Trovão. E eu fiz uma roupa bem parecida. Parecida não, né? Na minha imaginação tava parecida. Era de surrão, que eu passava ali de Cido na Bezerra de Menezes e até ao Liceu a pé, né? Eu ia pra lá. E eu passava no Mercado São Sebastião e via aqueles surrão de batata, né? Aí eu pegava assim, aquela roupa da Tina Turner parece isso daqui. Se eu jogar uma areiazinha prateada, vai ficar bem parecida. Aí eu montei a roupa, fiz o primeiro show na Sótão, que era o desfile Miss Caju. Aí eu fiz essa dublagem, eu não tinha nome, não tinha nada. Foi o primeiro show que eu fiz na minha vida. E foi com essa música. E ganhei a primeira vez como Tina. Foi o Aldemir que eu disse, bota Tina, viado, esse nome. Então vai fazer a Tina, bota Tina. A Tina de quê? Bota Azevedo, qualquer nome, qualquer porra. Qualquer porra. Azevedo? Não é teu sobrenome? Não, meu nome é Medeiro, não tem nada com Tina Azevedo, não. Eu jurava que era Azevedo. Não, nada a ver, não. Mas o Tina Azevedo foi só nesse dia, então? Não, aí pegou. Aí depois Tina Azevedo não tinha outro nome pra colocar. Não, bicha, bota Tina Azevedo, meio o resto. Não, bota Azevedo. Esse viado vai de qualquer jeito. Aí entrou eu, aí a Holanda me apresentou, né? Champs-Élysées. Chata pra caralho. Chata, Mariana, muito nojenta, aí a Holanda. Mas era uma pessoa maravilhosa. Aí eu entrei pro Tina Azevedo e ficou. Aí fica o Tina Azevedo, né? Eu não ia mudar, a pessoa já tinha gostado, todo mundo tinha. Porque um nome é coisa muito forte. Sim. Ou pega ou não pega. Né? Aí, só que eu tive que mudar quando eu cheguei na Europa, que eu mudei meu nome pra outra coisa. Eu fui pra Salvador, e quando eu mudei pra Salvador, eu mudei minha essência toda, mudei todo meu jeito de. Aí que veio lá Lena. Não, veio Helena. Helena.
Helena, Marta Helena. Porque quando eu saí, quando eu fui para Salvador dentro do ônibus, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, tenho que mudar, tenho que mudar meu nome, tenho que fazer outra coisa. Eu não quero não viver, sabe, não quero trocar, quero viver tudo. Porque acho que tudo na vida tem que ter uma troca, a gente tem que, né, vou para um outro estado, então eu tenho que chegar lá com outra cara, com outro nome, com outro comportamento. Aí eu botei Marta Helena. Aí ficou, Marta Helena, até eu ir pra Europa. Imagina se tem um amor te procurando até hoje, procurando por Marta Helena e não te acha. Não acha não. Acha, né? Não acha não, porque o Marta Helena não colava, só colava Lena. Aí morreu com Lena. Ah, e daí que veio o Lena, então, do Helena. Do Helena, que ninguém. A Marta é Helena, ninguém chamava. Aí bota Helena, Helena de Helena, não, Helena, só Helena, né? Porque também tinha um negócio de bairro Leninha, não sei o que, Leninha, né? E o Oxa? O Ox aí outro. Aí a gente não vai falar, não, mulher, deixa eu falar. Mulher, mas eu tô falando. Não, é exatamente Que isso. se eu Quando falar, ela o começa, tempo você fica todo. assim, ó. Pois é. Só babando. O Oxa. Pode falar? Pode. Vá. O Oxa foi assim, quando eu cheguei, né, quando eu viajei as bichas diziam assim, bicha, vamos pra Itália, você vai ganhar muito dinheiro, você vai. Lá tem show, você é maravilhoso, você vai fazer show, você é sensacional, você é bonito, você vai trazer logo um carro e um apartamento em 3 meses. Aí eu disse, acho que eu vou, porque eu tava trabalhando de estilista, não tava ganhando muita coisa, né? Aí eu disse, eu vou. Aí quando cheguei na Europa, tudo mentira. Não era nada de show. Era putaria que tinha que fazer. Eu não gostava de fazer putaria. Eu gostava de fazer, era desgraça que eu queria, era todos eles, né? Aí. Não, mulher, porque era cada um milênio, a gente não sabia quem. Né? Aí tudo bem. Aí, só que não era aquilo que as bichas falavam, que diziam, você vai voltar em 3 meses, vai ganhar. Não, é muito complicado para você ir para a Europa, você. A passar por um monte de coisa, Jesus, aquilo ali. Aí eu chegava em casa, começava a chorar, não era isso que eu queria. Eu deixei minha vida toda pra trás. E tinha uma menina que tinha HIV, na época, ela era assim, um apartamento pequeno como esse daqui, morava 4 ou 5 pessoas dentro do apartamento, né? E tinha uma que tava em fase terminal de HIV. E ela gostava de ouvir Ana Oxa. Todo dia ela ouvia Ana Oxa, todo dia eu chorava. Todo dia ela ouvia Ana Oxa, eu chorava. Ela ouvia muito Dona Conté. Né, Dona Conté, é uma música que era da Ana Oxa, que a Calma Real gravou em português e tal. Aí, Oxa, e eu sempre eu era muito cabalístico, botar Lena, se eu botar Oxa dá 7, vai dar certo. Era com 2x, a Oxa, a cantora é com 2x, né? Oxa, 2x. Não, eu tenho que matar um x para dar 7. Aí foi que eu botei Lena, devido a ela ouvir tanta música dela de sofrimento, de dor, aquela música. A Ana Oxa é muito melancólica, né? A Ana Oxa mesmo, as músicas dela. Aí eu, sabe uma coisa, eu mudei. Aí quando eu mudei, pegou. Lena Oxa. Aí foi aí. Aí eu não larguei mais. Aí foi batizada nas águas italianas, né? Roma, Gênova, Milano, Piacenza. Eu era praticamente uma zingra, que todo canto que eu ia me deportava e eu voltava, entendeu? Eu ia e voltava. Aí fiquei conversando com a Lena Oxa, e até hoje, graças a Deus, deu tudo certo, Lena Oxa. Graças a Deus. Aí, Laila, eu queria saber de ti em relação à tua trajetória, né, como atriz e diretora, né, já nesse patamar, cinema, teatro, e como que você agregava a sua arte aos seus shows, né, no Transformismo. Os meus shows eles sempre foram muito teatrais, né? Ultimamente é que a gente não tem tido muitos espaços que tem um palco que dê pra você criar muito. Geralmente é um palco que você tem que ficar desse tamanho pra poder fazer as coisas. Mas na Divine foi um lugar onde eu fiz muitos shows teatrais. Quando eu tenho alguma coisa em teatro, eu ainda faço. Mas geralmente eu gosto muito de trazer para os meus shows, colocar essa pitada de teatro, essa pitada de interpretação, né? Gosto muito de fazer mais músicas musicais também, né? Porque eu lembro que você fazia muita coisa de musical. Mais novas versões, grandes músicas, conhecidíssimas, mas em novas versões, em novas roupagens. Isso é bom trabalho de pesquisa, né? Que a pesquisa é muito boa. E aí, a partir de 2005, eu começo a fazer muito teatro. E passei 8 anos fazendo teatro. E aí deu uma parada, que foi exatamente quando eu transicionei, quando eu resolvi mesmo transicionar e ser a mulher trans que sempre fui e queria ser. Aí deu uma parada no teatro. Quando foi em 2015, eu transicionei total. Coloquei prótese. Em 2016, só com um ano de transicionada, aí surge um teste para o cinema de um filme que estava sendo rodado aqui em Fortaleza, chamado Janaína Overdrive. Assisti. Que me convidaram para fazer o teste, para fazer a protagonista. E eu disse, gente, mas eu não sei fazer cinema. E eu sabia que cinema era muito sucinto.
muito. Porque o teatro é tudo muito. A gente aprende no teatro que a velhinha que tá na última fila tem que lhe ouvir. E no cinema, você tem que falar assim, né? Porque a câmera, o microfone capta até a sua respiração. E aquilo era muito difícil pra mim. Mas eu fui fazer o teste mesmo assim. Acabei passando pra protagonista, fui lapidadíssima, fazia. A primeira cena do filme, eu no espelho, eu fazia e o diretor menos, bem menos. E só pra abrir um parêntese, assim, ela fazia, era tipo um robô, né? Era uma ciborgue, né? É uma ciborgue, uma travesti ciborgue. É muito bom, tá no YouTube esse filme, Janaína Overdrive. Eu lembro que eu assisti na época, eu tenho a imagem chegando com óculos escuro. Tirando, parece tirando, né? Com um negócio assim no cabelo. E aí depois disso eu comecei a fazer muitos filmes, né? Eu não parei mais de fazer nada no audiovisual, tenho feito até hoje, tô gravando, ainda tenho uma diária pra cumprir essa semana. Começa a gravar um outro agora em maio. Tem um que acabou de estrear agora em maio, Cassandra Conká, que o pré-lançamento foi em Teresina, maravilhoso. No Terecine, um beijo pra todo mundo de Teresina, um beijo pro meu diretor Rivanildo. E tá estreando uma série que eu fiz na Bahia, que chama Pensão Ludovico, uma série de 8 episódios. Ela só veio com a bunda pra cima, né? Na Bahia, batendo foto com a bunda pra cima. Só vi a bunda dela pra cima. Qual é o nome da série? Pensão Ludovico. É 8 episódios, e aí é interessante porque eles procuraram um perfil de uma travesti ou uma menina trans lá de Salvador, porque a série eles queriam fazer só com pessoas de Salvador. Eles não queriam ter gasto para trazer uma pessoa de outra cidade para hospedar em Salvador. Mas não conseguiram encontrar. E eu de atrevida, porque eu faço isso, olha, eu vou confessar que às vezes o povo tem um perfil que eu acho parecidíssimo com o meu. Preciso de uma travesti, uma mulher trans loira, entre 20 e 30 anos, olha, a louca. Mas você tem a mesma carinha de quando eu conheci lá atrás na Diverso. Vivo Botox. Aí eu me inscrevo nos testes, mesmo que diga assim, tem que morar em São Paulo, tem que morar no Rio. Eu mando, aí pego o endereço de algum amigo meu que tá nessas cidades e mando como se morasse nessa cidade. Se eles me selecionarem, aí eu digo assim, ai, meus amores, infelizmente, eu tive um problema familiar, eu tive que voltar pra Fortaleza. Ai, eu já aprendi que em cinema, quando eles querem você, eles mandam lhe buscar onde for. O diretor manda lhe buscar. E aí foi assim que aconteceu com Pensão Ludovico, o atrevimento que deu certo. Isso é que é ser travesti, tá vendo? Isso aí é babado. Velho jeitinho. Lógico. Mas tu acha que ainda assim, mesmo que você tenha vários trabalhos que eu tenho acompanhado mesmo, que você tá fazendo, né? 16 trabalhos. Ainda falta espaço. Ainda falta espaço. E quando eu digo que ainda falta espaço, é porque sempre ligam a gente a ter só quando tem uma personagem trans ou travesti no filme. E a gente pode muito bem fazer qualquer outra coisa. Por que a gente tem que trazer sempre um personagem que tem que estar na obra a sexualidade dela? Por que eu não posso fazer uma dona de casa? Por que eu não posso fazer uma professora? Uma advogada? Porque tem muitas travestis e muitas trans, advogadas, professoras, diretoras, deputadas. Na realidade tem. Então, assim, por que a gente não pode fazer outros papéis? Por que sempre tem que estar ligado assim, vamos chamar ela só pra fazer uma personagem. Não é sempre que tem uma personagem trans ou travesti no filme, mas uma mulher sempre tem. Então nos deem mais empregos, porque eu tô fazendo, mas tem muita galera no mercado preparada pra fazer e que não tá fazendo porque não tá no perfil. Cinema é muito perfil. Muito perfil, assim. Pode até ter uma gata super talentosa e uma nem tanto. Mas se a super talentosa não estiver no perfil que o diretor quer, a nem tanto tiver, a nem tanto vai estar. Então, assim, tem muita gata pra trabalhar. Então, botem pra trabalhar. É por isso que a gente luta muito contra o transfake, né? Porque tem muita gata preparada, tem muita gata fazendo muitos cursos, muito preparada pra fazer qualquer papel. E aí você colocar um homem pra fazer quando você tá tirando o emprego de uma menina que podia estar fazendo aquele papel. E aí é foda. Ei, Laila, entrando nessa parte aí, a gente tá vendo que agora toda novela tem trans, né? Toda novela tem uma inclusão. Agora tem uma inclusão, tem uma trans. E muitos falam que é realmente
pra lacrar, que agora tem que ter, como sempre houveram cotas, né? Sempre tinha que ter um gay, sempre tinha que ter um Sim. negro. E agora realmente tá tendo. Como é que você vê isso? Você vê realmente que eles estão usando a pauta? Você vê que realmente Ou é estão uma abrindo abertura? porta? Que usem, podem usar, não tem problema. Usem Coloque- bastante. mas coloquem, né? Mas coloquem, Façam porque essa ter um inclusão. corpo trans numa obra de audiovisual, seja novela, seja cinema, seja uma publicidade, é o importante. Não importa se é uma cota, e que seja, e que bom que seja Que uma tenha, cota, né? porque aí a gente consegue trabalhar. Porque se não forem obrigados, não vão dar Não. trabalho pra gente. Então que seja cota. Eu acho muito bonito quando você vai pra internet dizer eu quero trabalhar. Sim. Porque a gente precisa trabalhar. Depois da pandemia, eu passei por um problema de saúde mental incrível, porque eu na televisão eu tinha todos os dias o dever de ter mil coisas para poder fazer. E de repente às vezes eu tô cortando um quiabo, tomando um café, eu tô agoniada, a minha panela de pressão, que é a minha cabeça fica trabalhando, eu tô com uma ideia assim, vou fazer, não, mas agora não dá certo não, tu acha que vai dar certo? Aquele negócio me mata tanto, a gente querer trabalhar, querer fazer, e aí você não ter mais a credibilidade de mostrar, é muito ruim. Pra mim é muito ruim. Eu não paro. Todo dia eu tô criando uma coisa diferente no meu celular pra poder trabalhar. Porque é ruim quando você sabe trabalhar e você vê que tem uma outra pessoa que tá no teu lugar que não faz um dedo medindo do seu trabalho, entendeu? E tem um valor incrível. Você tá ali parado, morrendo, querendo mostrar uma coisa que você nunca mais vai poder fazer. Sim. Eu acho muito bonito quando ela diz, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu também preciso Eu não me trabalhar. envergonho de dizer. Olha, diretores, eu estou aqui, eu quero trabalhar, tem muita gente querendo trabalhar. Aí, Lena, eu também te pergunto que assim, porque a gente vê que o Glitter até hoje todo mundo comenta, todo mundo fala sobre ele, né? Que é o maior, todo mundo diz, é o maior reality do Mas drag. foi. Coisa. Como é que é ver essa repercussão ainda hoje do Glitter e não trabalhar mais com isso? É a mesma coisa que as televisões de hoje em dia, elas não têm coragem. Elas não têm coragem, é preconceito. Quem está dentro de uma emissora, que é o superintendente, se for... Eu tive uma pessoa incrível, meu superintendente da minha época, meu gestor da época, era incrível, cara, incrível. Ele abria espaço, ele me dava espaço para eu fazer o que eu quisesse. E era sucesso. Eu fazia mistério, 4 horas da tarde eu fazia mistério, aquela casa assombrada, e era Ibope porque era medido, o Fábio sabe que ele era diretor de lá, era medida Ibope, era lá em cima, o Glitter quando foi montar o Glitter, o superintendente disse que ia botar todo mundo pra rua, até o apresentador ia pra rua se não desse Ibope. Se o superintendente não tiver a cabeça boa pra entender que aquilo ali é legal, fodeu. Não vai adiantar o Glitter é sucesso, só que não tivemos uma televisão ainda capaz que teve coragem de fazer um outro Glitter, porque o Glitter é pau a pau com o Big Brother, se você for olhar. É um reality show, foi um RuPaul, que a gente nem sabia que o RuPaul vinha a ser tanto sucesso, e o Glitter já era um gongada drag, já tinha tudo incluído naquilo ali, depois foi só separando e deu tudo certo. O Glitter... Os spin-off aparecendo, né? Hã? Os spin-off. Pois é, aparece tudo isso. Depois o Glitter tinha tudo. Torta na cara, era gongada drag, era RuPaul, tinha show, tinha tudo. E aí nós fomos vetados de fazer. E o N disse, vamos fazer. Quando ele colocou no ar, todo mundo tava com isso aqui. Eu não cabia, não passava nada. Você sabe, né? Você era ele era do diretor, tinha as reuniões dele lá, ele sabe. Então, quando o Glitter apareceu, foi um deslumbro. Eram os artistas do Sul, tudo correndo atrás, dando presente, as meninas sendo ovacionadas pela Valesca Popozuda, Adriana Galisteu, Silvio Santos olhando aquilo ali. Gente, a gente fazia o Glitter, trabalhava assim com medo de como é que tinha que fazer o melhor pro pessoal de fora ver, porque o de casa não dava tanta atenção, achava que era cor de viado, era viadagem e estava ali dentro. Mas quem estava lá fora, o Hugo Gloss fez uma festa na época, quando ele viu o primeiro episódio. Tinha festa, tinha que entrar com as plaquinhas, choque de monstro, bicho, você é distribuidora. O tema, né? Virou tema. Virou tema, e até hoje até hoje acontece. Nas novelas elas usam ainda, aquele pessoal do Coca-Cola usa. Teve uma menina agora da novela das 7, esqueci o nome da novela, a menina falou, eu tô choque de monstro hoje. Então são lembrados, é uma coisa que a televisão não dá valor, daqui de Fortaleza, não dá valor, mas é uma coisa que se colocar de novo, fizer uma coisa englobar de novo, é sucesso. E esse pessoal todo que trabalhou no Glitter, Fábio, e todas elas tiveram sua oportunidade.
Hoje em dia elas são vendedoras de bebida, elas fazem propagandas, tem gente que tem o seu salão próprio. Sim. Quem estava atrás do salão não conseguiu, mas agora tem salão com o nome Glitter, entendeu? Tem gente que não foi para um lado, mas foi para o outro, mas está trabalhando. Todo mundo teve sua oportunidade. Imagina hoje que tudo que viraliza explode, né? E tem um glitter com os virais que foram todos daquela época, né? Imagina se tivessem várias edições. O que a gente ia ter de menina aí famosa E até ganhando assim, fama? a melhoria mesmo do programa, né? Exatamente. Porque eu acho que a cada edição ele poderia estar se melhorando, se adaptando. E ele fez muito sucesso com aquela linguagem de antigamente, uma linguagem que não tinha LGBT, que ia mais a gente podia falar, brincar com tudo isso, né? Mas com a linguagem de hoje, com o que a gente pode oferecer, com a televisão que pode ser os projetos novos, entendeu? Mas eles não veem, não tem. Eu sempre digo, falta coragem de alguém colocar isso no ar. Mulher, tu veio na janela da Topic. Era muito bom, né? Era muita coisa que Era muito escândalo. E outra, o Glitter, uma coisa que eu queria falar pra vocês, pra todo o Brasil saber, quem tá assistindo agora, o Glitter, eu peguei aquele pessoal todo na porta da Divine. Então aquele pessoal disse o seguinte, não tem cachê. Cada a gente tinha um prêmio final, né? Do que eles queriam, a Natália, tinha a equipe do N também, e foram atrás, tinha um salão todo no final para poder dar quem merecesse. A viagem de cruzeiro do Dimon também estava preparada, mas assim, não tem nada de prêmio, a gente vai trabalhar pelo nome da gente. Eu não quero briga com ninguém, o Glitter vai ser um transpor de obra de vocês, que vocês vão mostrar. Tá entendendo? Para as pessoas lhe conhecerem vocês. E daí vocês vão conhecer e ser famosas. Pois era o que elas faziam. A Sangala brigava com a Santrelli, o Anjo com a Lorna, entendeu? Quando o Enio chegava, eles estavam tudo discutindo. Aí o Enio tá tudo preparado, pessoal. Tá? Então era como se fosse. Eles estavam fazendo uma peça teatral ali. Porque todo mundo acreditava que aquilo ali era real. E não tinha briga de nada. Quando Aí tu tá dizendo então pro Brasil inteiro que depois de 15 anos o Glitter é tudo uma peça? Era. Mas foi uma peça que eu consegui. Será Carlinhos Maia? Mas eu não sou. Ou não faça isso com a Lena, não, pelo amor de Deus. Elas não têm o que reclamar, porque eu levei todas para televisão, dei nome a todas elas. Todas elas se destacaram. Quem não quis se destacar foi problema delas. Tivemos um produtor maravilhoso, um apresentador que não vai existir nunca nesse mundo, tá entendendo? Que dá 40 minutos do seu programa para fazer um glitter, né? Com aquele monte de coisa que tinha. Uma coisa que a gente incentivava todo mundo a ser artista. Todo mundo ali era artista. Todo mundo se transformou em artista. Então o glitter era uma peça. Né? Atuavam. Todo mundo atuava ali, dava tudo certo. Tem outros programas nacionais que também é tudo atuação, né? Mas foi o primeiro e foi o único genuinamente cearense que fez sucesso e faz sucesso até hoje. Mesmo com tudo isso, eu não queria briga, eu não queria nada, não foi nada manipulado, que elas tinham o direito de fazer o que elas quisessem. A briga era de vocês. O Enio queria tudo pela audiência. O Enio sempre dizia isso, eu quero audiência no programa. Então, companheira, vamos lá. E dava certo. Laila, tu lembra de alguma coisa da sua vida, assim, que te marcou? Um momento, esse momento, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria pra fazer diferente? Meu Deus do céu. Lena também. Pensa aí, Lena. A Lena já sabe, a gente pergunta, ela já... Eu acho que eu não faria nada diferente, não. Eu acho que tinha que ser tudo desse jeito mesmo. Talvez eu fizesse diferente a transição mais cedo. Mas eu pensei que foi no tempo certo, porque eu queria fazer a transição quando eu já tivesse uma autonomia, quando eu já tivesse cabeça, maturidade, a possibilidade de responder por mim mesma e dizer, mãe, agora a partir desse dia, eu não serei mais aquela pessoa que a senhora deu aquele nome no cartório, eu serei essa pessoa. E é isso, eu acho que foi na hora certa, no momento exato. Então eu acho que nem isso. Às vezes eu fico pensando assim, talvez se eu tivesse transicionado 10 anos antes, eu teria, mas eu vivo tanto. E você tem uma ligação muito forte, né, com a sua mãe. Você sempre grava os vídeos com ela. Muito, Eu fiz um filme com minha mãe, que rodou o Brasil inteiro, chamado Chiraci Futebol Clube, que também tá no YouTube. A gente rodou o Brasil inteiro com esse filme. Pena que era pandemia, é um doc, né, um documentário. Pena que era pandemia e a gente só participava online dos festivais de cinema no Brasil inteiro. Senão eu tinha viajado o Brasil inteiro com minha mãe por conta do Chiraci. Dá o teu YouTube para o pessoal já. No YouTube você vai encontrar como Laila Sá, é só se inscrever. O seu canal é Laila Sá. O meu canal é Laila Sá mesmo. É com S-A-H. S-A-H. A gente vai ter o... Tá aparecendo aqui embaixo. Tá aparecendo aqui, ó.
E tu, Lena? Você quer saber o quê? O que que você, se em algum momento você faria diferente? Ai, tem tanta coisa, assim, mas vou dizer duas coisas, que eu me arrependo muito de ter colocado meu peito. Eu não devia ter colocado meu peito, né? Porque você, quando se transiciona... Eu me transicionei porque eu queria ser bonito, mas eu coloquei um peito que não era para ter colocado. E o peito atrapalhou muito a minha vida. Toda a minha vida foi ser eu subindo 2 degraus e descendo 4, entendendo? Por causa do peito, porque era travesti e tal. Eu sofri muito, porque eu posso dizer que sofri muito porque a Laila é mais nova, muito mais nova do que eu, e vocês são rapazes, e eu... Não, porque eu tenho 40 anos nas costas de trabalho já, né? Assim, de cair, de porrada, de tudo, dessas coisas todas, né? E o peito, ele me atrapalhou por muita coisa. Até mesmo na televisão ele atrapalhava de eu querer ser, mas o peito não ajudava, né? Sempre tinha a história do peito, né? E ter ajudado muita gente sem um carinho, um afeto. Eu ajudei muita gente. De 100, 5 voltam para agradecer. 5, de 100, 5 voltam, né? Ou seja, de 10, 3 voltam para agradecer. Os outros achavam que era uma obrigação minha fazer. É coisa que eu não deveria ter ajudado tanta gente sem, porque eu gosto de ajudar, porque minha vida foi complicada e eu gosto de facilitar a vida dos outros, né? Ontem eu tava falando, até liguei pro Luciano Huck ontem pra ver se ele ajudava uma cantora de forró que tá morando debaixo da ponte agora. Eu vi do né? Forró Maior, se eu não me engano. Porque se fosse na nossa época, do nosso programa de auditório, aquela mulher no outro dia ela já estava bem de vida, numa clínica bem tratada, porque o João ou o Enio, nós íamos atrás para poder pra refazer a vida dela novamente. É uma coisa que eu aprendi a ser assim, né? Eu tive mestres, tutores que me ajudaram, Garcia, Enio, João, eles sentavam e conversavam, eram pessoas que queriam ter ideias e queriam ouvir as nossas e dar nossas opiniões, e eles aceitavam, né? E dava tudo certo, era só essas duas coisas, de ter colocado para não, e me atrapalhou muito, que agora eu vou ter que tirar, não sei se vou voltar, até tava falando, tu vai rezar por mim, Laila, porque eu vou ter que tirar tudo que ele tá dando problema, depois de 30 anos ele tá dando problema na minha vida, eu vou ter que raspar tudo, porque senão eu vou morrer, né? Pode ser o primeiro ou o último que eu tô gravando com você, mas eu tô falando já. Pelo amor de Deus, não é? Não, mas eu tenho que ser sincero, a gente tem que ter uma cabeça, eu não posso, não, eu vou fazer. Mas tem que ter também uma autoestima. Não, eu tenho autoestima, mas se uma não fé, e você, eu sei não, que você eu é bem tenho sim, mas assim, se religiosa. não vier, já foi, não tem, foi uma tentativa que eu fiz. Agora eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu sou uma pessoa muito realizada. Acho que eu sou uma das pessoas que eu consegui fazer. Eu posso falar com você qualquer assunto que você quiser fazer da minha vida, falar. Eu falo do que eu passei, do que eu vivi, meus projetos que eu tenho, né? Eu não tenho problema nenhum. Eu gosto de ser como eu sou. Aproveitei tudo que eu podia fazer e o que eu não podia eu tentei e consegui também. Eu não tenho. Tá tudo bem pra mim. Que bom, fico feliz também. É muito bom. A gente foi feliz e sabemos que fomos, né? A gente diz assim, a gente era feliz e não sabia. Sim. Mas eu acho que a gente, na nossa época de Divine, de shows, a gente era feliz e sabia que era. Eu caí na televisão de paraquedas, um paraquedas tão doido que eu caí, que até hoje a minha ficha não cai das coisas boas que eu fiz, das matérias que eu fazia, das coisas que eu aprendi. E hoje, o que vocês falam dos cachês que são pagos hoje, atualmente? Pra mim não existe cachê, existe ajuda de custo, né? Só pra começar. E o mais grave, e agora eu vou hablar mesmo, porque eu vivo de shows, eu faço show quando sou convidada e quando estou a fim de fazer, dependendo do lugar e da pessoa que vai estar comigo. Hoje eu me dou esse direito. Também? Eu faço igual. Mas porque a gente chega numa fase em que a gente liga o foda-se facinho, né? E quando passa dos 40, isso é mais babado ainda. Então, não existe cachê, existe uma ajuda de custo. Ainda existe uma história que eu achei que tivesse acabado, mas não acabou, que é antiga, que chama cachê amigo. Ainda tem esses. Como é o cachê amigo? É bem menor, assim, é o cachê de pegar Uber pra ir e vir. Então, é muito louco, mas mesmo assim, é muito lamentável que ainda existam artistas que se prostituam pra estar em cena. Porque se todos os artistas dissessem, não, eu não vou fazer show por menos do que isso. Não acontecia isso, né? Ou acontecia, porque eu acho que hoje em dia, infelizmente, as casas não têm aquele fervor, aquela vontade de colocar show, de colocar drag, de colocar travesti pra fazer show, de colocar... Não tem muito. Tem assim, umas que até dizem que evitam porque atrapalham no funcionamento da casa, que enquanto tá vendo o show a pessoa não tá consumindo. Não.
Mas sabe por quê? Porque é isso que teve uma transformação muito grande. Quando a Divine acabou, nós tínhamos um ciclo de... Todas essas casas daquela época, elas tinham que oferecer algum show. Quando a Divine acabou, ficou aquele buraco, aquele vácuo. Então, o que viesse para poder fazer, para acontecer, vinha. Aí foi lançado as saunas. As saunas você não precisa você estar arrumado, você entra até de chinelo, de short, só de calção de banho. Você entra e vai estar dentro daquela da sauna, não precisa de muita coisa para poder ver a boate, não, você tem que estar arrumadinho, bonitinho, você vai paquerar, vai namorar, tá todo arrumadinho. Na sauna você tá nada, foi uma técnica nova que foi lançada, uma realidade nova. Por que a Blue Space ela funciona até hoje? Tem um show, tem uma apresentadora, que eu acho que, eu sempre digo para ela, a alma da boate, estão duas coisas numa boate. A apresentadora, que é a identidade da casa, e o DJ. Não adianta a casa colocar 3, 4 DJ, porque não vai adiantar. As pessoas elas têm que... O Elias podia chegar quem chegasse, mas o Elias, as bichas dançavam que o Elias colocava. Eu penso assim, que as coisas, a gente tem que trabalhar para melhorar, mas a gente tem que pensar no que a casa vai oferecer. Aí quando a Divine fechou, aí abriu-se esse vácuo, que não tem lógica, não tem assim, você não precisa do show, precisa do show. E aí os artistas vão morrer agora, não tem mais artistas para poder fazer um show. Porque já tem a putaria na sauna toda. Não pode. Tem que ter o momento da casa, tem que ter o momento do show, tem que ter o momento de tudo para a casa funcionar. É uma programação. É uma programação, tem que ter. Agora você vai tirar, porque não precisa mais de show. Precisa sim. É o entretenimento. Toda casa de noite tem que ter uma hora de você parar de ver alguma coisa. Depois pode continuar a tacar o pau aí a fazer alguma coisa, mas tem que ter aquele momento pra ver uma coisa diferente, uma caricata, um humorista, alguma coisa que vai apresentar, alguém que vai se lançar, fazer um strip, alguma coisa. É show. Agora não precisa dizer que não, é uma coisa que Fortaleza mudou. E não dá espaço para as outras pessoas elas trabalharem. Morreu. Aquilo ali é os artistas que tem, e quando for morrendo, vai desaparecendo. Não vão entrar porque ninguém vai deixar e aquele. Não dá para. Virou um nó. Acabou. Não tem mais nada que fazer. Parece um certo acordo entre o produtor da casa e os artistas, que para ele parece ser mais fácil contratar só eu, a Lena e mais duas. Porque ele já sabe que vai dar conta, não tem o trabalho de se preocupar. Ai, será que essa artista é boa? Não vai brigar sobre cachê. Não vai brigar sobre cachê, já sabe o que vai ganhar, faz as músicas, nem que seja as mesmas músicas todo final de semana. Fique à vontade, faça o que você quiser, aquela história. Fique à vontade, faça o que você quiser. E aí, quando não, tem produtores que querem exclusividade. Como que tem exclusividade com um cachê desse, né? Eu fui pra uma casa... Você só pode fazer se fazer em todas as casas, fica chateado, bota na geladeira, gente. Mas... Eu fui pra uma sauna que o produtor disse assim, eu queria você... Você não é como era na Divine antigamente, que você já apareceu com aqueles tupetão, aquelas produções. Eu olhei pra aquele pra me pagar só isso. Tu me chamou uma vez no ano pra me pagar só isso. Não, meu, você tem que pagar o que tem. Fábio, ele não quer chamar, quer que você leve uma produção exclusiva, com a música que ele quer, tá entendendo? Toda editada do jeito que ele quer. Você tem que pular, você aprende a música, mas quando vai ser editada, você tem que se adaptar, reaprender novamente. Aí se você vai pagar. A merda que você me paga, eu tenho que estar toda arrumada igual. Ele tinha um camarim, eu era produtora. Tinha ar-condicionado. Eu tinha um ar-condicionado. Tudo bem que eu mijava na garrafa, mas eu tinha um ar-condicionado. Sabe, é difícil de você botar na cabeça da pessoa que mudou. Ali eu tô fazendo show uma vez no ano e ele não tem que exigir muita coisa porque ele tá me contratando. Eu vou levar o meu melhor, tá entendendo? Não é o que ele quer. Às vezes o que ele quer não é o que a plateia quer, é o que eu tô me sentindo para fazer a música. E quando a gente para ver, o cachê daquela época é o mesmo. Né? É o mesmo. Tudo aumentou, tudo mudou, mas a arte... Ela parece que o valor dela não existe. Porque virou cachê de amizade, amor. Cachê amigo. Esse cachêzinho aqui é aquele da tua mão aqui. Simbólico. Né? Muito obrigado, você foi maravilhoso. Volte semana que vem. Volte. Gente, vai ter uma triste notícia pra vocês. Eu já sabia. Vixe, Maria. Acabou. E hoje é o primeiro? Esse é o primeiro episódio. Gente, eu acho que durou, foi muito a gente conversar isso. Foi muito. E aí no primeiro episódio eles colocam, a gente já muda logo de conversa viada pra conversa transviada. Essa era a ideia. E não poderíamos ter representantes melhores, né?
Nossa estreia com chave de ouro, como a gente já falou no chave de começo. ouro. Mas Vamos agradecer brindar, muito. né? É água, né? Lena, Laila. Essa água, pelo menos, é... É de verdade. Tá, vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos brindar no final. Vamos final. só agradecer logo. Se tu já deu tchau pra todo mundo... Eu queria só dar A gente mais queria que vocês também passassem os contatos de vocês, Instagram, canais, os trabalhos que vocês fazem atualmente para as pessoas acompanharem também. Olha na câmera, na verdade. O meu arroba é Laila Atriz, tudo junto, mas se botar Laila com Y, S-A-H também vai aparecer. Eu trabalho mais pelo Instagram mesmo. Quem quiser me encontra por lá e manda um Segue direct. Nada ela. de nudes, por favor. Nem o privacy não vai, o privacy não. Vendo conteúdo já. Mas é isso. E fazendo os trabalhos aí no audiovisual. Vou começar um novo projeto agora em maio. Nos deem pra... O de maio já lançou, né? O de maio já lançou. Em junho é que vai ter o... E, por favor, nos deem trabalho. Acho que a minha mensagem é isso. Nós, travestis, nós, mulheres trans, transexuais, precisamos trabalhar. Não nos queiram empurrar só para aquilo que a sociedade quer que a gente seja. Porque a sociedade acha que a gente só pode ser puta ou cabeleireira. Não, a gente pode ser o que a gente quiser. Então a gente tá aqui também para mostrar para as meninas trans, para as meninas travestis, eu, Lena Oxa, que nem eu nem Lena Oxa somos cabeleireiras e nem somos putas. Ou somos, Às gente. vezes. Mas é isso, a gente pode ser o que a gente quiser. Então, as referências que a gente não teve, agora elas podem ter. Assim, vocês podem ser o que vocês quiserem. Mas para isso precisa de pessoas que nos ofereçam o que fazer. Que nos deem oportunidade a primeira vez, que nos deem trabalho, que nos deem visibilidade. Então, deixem a gente trabalhar. A Lena quer trabalhar, a gente estava conversando hoje no carro, isso, a gente quer trabalhar. Mas o povo não quer dar, né? Pois olha, é porque eu levei meu currículo, né? Meu currículo é um babado, né? No próximo episódio. É babado. Aí a mulher chegou e disse assim, olha, é o seguinte, só tem emprego pra... Eu não vou nem dizer, né? Não vou nem falar. Mas deu umas coisas tão absurdas. Sim. Que seu currículo não tá servindo pra nada. Assim mesmo, assim, fala, meu Deus, 40 anos de história. eu quase voltei assim para não bater em mim, né? Só tem serviço para isso aqui. Você quer começar amanhã? Eu disse, mas amanhã eu tenho alergia, esse produto eu não posso fazer. Sabe, aí a gente precisa trabalhar realmente, né? Toda a vida foi trabalhar, foi um trabalho. Minha vida é luta, meu sobrenome, né? É trabalho. Então, assim, aí a gente precisa. Eu tive muita coisa que eu fiz. Tô parada, fiz muita coisa pela diversidade de Fortaleza. Eu posso dizer que eu fui uma super influência de tudo isso que aconteceu com famílias, no Manias de Você, no Seu Não Sexy, nos programas que eu fiz por aí como produtora. Sou jornalista, né, também, graças a Deus, né, consegui, estando lá na TV. E preciso trabalhar. Meu arroba é Lena Diva Oxa, trabalho com todo tipo de produção, trabalho com edição, trabalho com pesquisa, com comida, apresentação, cerimonialista. Cantora. Também canto também. Tu sabe que eu faço minhas festas de particulares com a Acarajé, agora é cantando, né? Ah, é? Eu faço meus me caguei, né? Tu sabe, né? Como é os me caguei? Me caguei, a criatura, tu vai fazer teu aniversário, Lena, eu vou precisar eu tenho 200 convidados, eu preciso de 150 mini acarajés, 150 mini abarás. Eu disse, vamos fazer o seguinte, pra festa ficar mais gostosa, eu tenho fitinhos do Bonfim para dar para todos os convidados, eu tenho um banho de cheiro para dar para todos os convidados que chegar, faço esse sacudimento maravilhoso, sirvo todas as pessoas com seus acarajés que elas querem comer, depois a gente faz um sambinha, a gente faz um axé. Eu levo minha caixa de som, meu microfone, eu sei cantar, faço minhas brincadeiras, e aí dá certo. Faço meu cachezinho, no final estou trabalhando. É assim que a gente tem que fazer, né? Acho que travesti é transformação. Travesti, ela tem que ter uma bala na agulha para poder sobreviver. Se não tiver, não adianta. Eu estou aqui para poder trabalhar. Quero trabalhar, preciso trabalhar no rádio, na TV. Quando não tem nada para fazer lá em casa, eu monto alguma coisa, boto no meu Instagram. Não para, né? Eu não posso parar. Eu não posso parar. Se eu parar, nem mesmo a diversidade, todo o equipamento, ele vai te esquecer. Então, todo dia eu tenho que colocar uma foto, todo dia eu tenho que dizer que eu existo, todo dia eu tenho que... Porque as pessoas, elas esquecem da gente. Quando a gente está ficando mais madura, mais velha, né? Aí é que elas esquecem mesmo que a gente elas acham que a gente não fez nada, mas a gente fez muita coisa. Para muita gente hoje estar sentadinha nos seus postos, né? Dizer que são... mas não fizeram. E a gente tá aqui parada sem fazer. Então vamos brindar. E existir para uma pessoa trans e travesti Exatamente, é uma luta né? diária, né? A gente não mata um leão por dia, não. A gente mata uma manada inteira. E viva vocês. Amém. Viva vocês. E vocês que não deram história. oportunidade.
Viva a história. Eu gostei, Obrigado, eu gente. gostei desse viagem aqui, adorei. Já Ó. bebeu tua água toda? Não é o jeito, né? Não Vamos tem mais. fingir então que tem nada. É.